Olá, turma! Estamos aqui em mais uma aula, curso taf.com.br. Eu, Marcelo Xavier, treinador, vamos aí compartilhar mais um conhecimento. Hoje nós vamos dar orientação sobre o treinamento de corrida, né? O teste de corrida, teste dos 12 minutos. Para muitas pessoas que acabam não correram, não treinaram corrida, enfim, acaba até se lesionando. E é muito comum se lesionar por treinar errado. Então, hoje eu vou passar para vocês como treinar, né? Como pensar o teu treino de corrida, tá bom? Vamos ver como é que funciona, né? Aí nós temos o teste de corrida. Vamos lá. Então, o teste de corrida nós temos que pensar da seguinte forma. Eu vou preparar vocês, através do nosso curso online, para correr, as mulheres no caso, né? 2.000 metros em 12 minutos. Nós temos que pensar nisso. Não tem que pensar em menos do que isso, tá? Nós temos que ter sobra. Então, nós vamos pensar em 2.000 metros em 12 minutos. Para os homens, 2.400 metros em 12 minutos. Né? Nós temos que pensar nesse sentido. Podendo fazer até mais. Correr mais tempo, mais distância, uma maior distância em 12 minutos, se o treino fluir. Né? Isso depende muito da capacidade de cada um, da genética de cada um. Né? Isso é muito relativo. A questão do desenvolvimento da performance, isso é muito relativo. Bom, então o que nós vamos fazer? Faça um simulado. O que é o simulado de corrida? Né? Veja um local e corra durante 12 minutos e registre ali, marca, anota no papelzinho qual foi a distância percorrida em 12 minutos. Pode caminhar, pode correr, caminhar, tu não aguenta correr o tempo todo, corre, caminha, até fechar os 12 minutos. Não para de caminhar ou de correr antes dos 12 minutos. É importante saber o quanto tu consegue percorrer, né? Até onde tu consegue ir. Se fizer isso numa pista de corrida, ótimo. Se não tiver uma pista de corrida, procura um lugar, um espaço, né? uma reta, né? E vai indo, marcando essa distância, né? Numa distância máxima de 2.000 metros, ok? Então procure sempre organizar a sua corrida em locais planos. Importante o relógio digital, né? Porque sem relógio não vai ter precisão, né? na marcação do tempo. Então procure e já aprenda, né? Como mexer no relógio. Depois daquela situação, não sabe mexer no relógio, mexe no relógio, como é que mexe no relógio, é um problemão. Então procure organizar nesse sentido a questão do relógio, tá? Não esqueça, correndo em lugar plano, em lugares acidentados pode dar lesão, muito perigoso, tá bom? Bom, procure no treinamento, tá? No treinamento, depois daquele simulado, né, da corrida, nós vamos saber assim, eu corri 1.600 metros, a gente já sabe que falta 400. Corri 2.000 metros, já sabe que tu já tem o tempo da prova. Corri 1.000 metros, sabe que está faltando, então nós temos que, né, melhorar. Então, o que é necessário? Que a gente estipule uma regra, né? Como treinar adequadamente se eu sou um iniciante de corrida. Então tem uns macetes aqui, tem umas orientações muito interessantes para vocês, que seria começar com estímulos variados, intervalados. Corre um pouco, caminha um pouco, corre um pouco, caminha um pouco. Isso vai evitar lesões. Evitando lesão, tu vai treinar com muito mais tempo. Não sai correndo desesperadamente, enlouquecidamente, isso vai te lesionar muito, não é legal. Tá? Então procura sempre fazer de método intervalado, é onde tu corre um pouco, caminha um pouco, vai aliviando as articulações, né? Diminuindo o impacto sobre as suas articulações de membros inferiores. Isso vai proporcionar mais saúde no treinamento. Então nós temos umas dicas aí, por exemplo, assim, corra 20 passos, caminhe 20 passos por 1 hora. Né? Corra 10 passos e caminhe 20 passos por 30 minutos. Não precisa correr em velocidade, pode correr devagar. Depois nós vamos aprender como achar o tempo da corrida da prova. Nesse primeiro momento nós temos que adquirir resistência, nós temos que adquirir pulmão, como se diz, né? Temos que aumentar nossa capacidade de oxigenação. Então nós vamos fazer um trabalho de resistência. Uma outra fórmula também é corre 30 segundos e caminha 30 segundos. Aí tu já vai aprender a usar o relógio, né? E assim tu vai se habituando a marcar o teu tempo e a ter mais precisão, certo? Não treine sem relógio, senão tu não vai saber. Pode ser usar o relógio do celular, mas procure comprar um relógio digital para vocês conseguirem
manter o seu ritmo de corrida. Depois nós vamos falar numa aula mais para frente sobre o ritmo de corrida, tá bom? Cuidado com os seus tênis, tá? Veja se o tênis está adequado. Bom, divida a intensidade. Então, a intensidade do treino, tu não pode treinar sempre em alta intensidade, nem sempre em baixa intensidade. Nós temos que ter intensidades variadas. Então, num dia da semana, tu vai treinar longas distâncias. Em outros dias da semana, tu vai treinar curta distância, né? E quando é curta distância, é alta velocidade, e aí nós chamamos de intensidade. Quando é longa distância, nós chamamos de volume, treinamento de volume, né? É longa duração. Então, procure organizar esse sentido. Não treine sempre do mesmo jeito, tá bom? Procure sempre mudar o estímulo de treinamento para o teu corpo desenvolver mais, certo? No teste de corrida, né? E aí eu vou disponibilizar para vocês uma planilha de treinamento. Essa planilha de treinamento vai dizer para vocês o seguinte: segunda-feira vai fazer isso, terça-feira vai fazer isso, quarta-feira vai fazer aquilo, e assim sucessivamente, por 3 meses. Nós vamos fazer isso 12 semanas de treinamento, tá? Então eu vou passar uma planilha depois para vocês seguirem a planilha por 12 semanas. Vai ser um tempo bem razoável para vocês adquirirem condicionamento físico na corrida, tá bom? Aqui eu já tenho um trabalho bem interessante aqui, que é o ritmo de corrida, né? Olha só, 400 metros, isso é para mulheres, tá? 400 metros, 2:24, 2 minutos e 24 a primeira volta. 800 metros, 4 minutos e 48 a segunda volta. 1.200 metros, 7:12 a terceira volta. 1.600 metros, 9:36 a quarta volta. E 2.000 metros, 12 minutos a quinta volta. O que acontece com isso? Se tu corre nesse tempo, o tempo correto, tu vai passar na prova e não vai cansar. Porque que acontece? Muitas vezes a pessoa, por exemplo, ali na primeira volta na pista lá, que é 400 metros, tá? Primeira volta, 2:24. Aí a pessoa vai lá e corre em 2 minutos ou corre em 1:50. Na terceira volta ela quebra, não aguentou, ela correu acima do ritmo. Ou então ela passou todas as voltas a 2:40, chegou atrasada, né? Então a gente tem que manter essa média, por isso que nós temos que trabalhar o ritmo de prova, tá bom? Como treinar ritmo de prova para o TAF? É necessário que tu estipule uma metragem na tua região, lá onde você mora. Pode ser 100 metros, 200 metros, e trabalhando nesse sentido, né? Pega, eu sei que dessa esquina até a outra, isso se tu não tiver uma pista de corrida, dessa esquina até a outra tem 100 metros, e é um lugar plano, ou tem 200 metros, é um lugar plano. Então eu vou trabalhar em tiros de 200 e tiros de 100 metros. Eu posso fragmentar 2.000 metros dando os tiros curtos. Isso vai ser muito legal. Vocês vão ver aí daqui a pouco. Vamos passando. Ali os tiros, tá? 6 tiros de 100 metros a 35 segundos. Então tu vai demarcar 100 metros lá na tua cidade, mas tem que ser certinho, 100 metros. Aí tu vai sair de ponta a ponta, tem que fechar 35 segundos. Tu vai fazer 6 tiros, né? Esses 6 tiros que tu tá fazendo é a velocidade da prova dos 12 minutos. Aí tu vai memorizar a velocidade. Aí tá, muito bem, 6 tiros já tô bem, tô legal. Então vamos aumentar. Na próxima a gente vai fazer 5 tiros de 200 metros, né? 5 tiros de 200 metros. A quanto? A 1 minuto e 10. 1 minuto e 10 segundos, tá? Então isso também aumentei o tiro, aumentou o tempo. Ou seja, vai mostrar para vocês a velocidade da corrida em 200 metros. E depois vocês vão se adaptar, fazendo uma regulagem, treinando, repetindo o movimento, né? Vai dar um tiro a 400 metros a 2:24, que aí tu vai memorizar a corrida. Lembra bem, a corrida para mulheres é 2:24 por volta. Para os homens é 2 minutos por volta. É igual, né? Igual no sentido de fragmentação, mas o tempo é diferente, tá bom? Olha aí a pista, né? A pista, provavelmente a prova de você seja nessa pista aí. Essa pista é a pista de corrida é uma foto aérea, né? É a pista de corrida do CET, o Centro Estadual de Treinamento Esportivo. É lá que a gente dá aula. A gente dá aula nessa pista aí. Fica na Gonçalves Dias, número 700, Porto Alegre, bairro Menino Deus.
Tá? Então veja bem, vocês observaram que a pista tem 2 retas e 2 curvas, né? A reta tem 100 metros e todas as curvas também, as 2 curvas têm mais 100 metros, juntando tudo dá 400 metros. E aí o que eu faço com meus alunos? Eu divido, né? Hoje tu vai dar tiro de 100 metros na reta, depois tu vai dar tiro de 100 metros na curva. Pessoal, a curva dá diferença. A curva ela retarda um pouco a velocidade, aí tu tem que saber compensar isso. O treinamento de repetição vai te ajudar a treinar na curva, tá? Se adaptar à curva. Aí nós temos as raias, né? Raia 1, 2, 3, 4, a gente vai até a raia 8. Grande segredo para vocês. Veja bem, a pista da raia 1, a raia 1, ela tem 400 metros. A raia 2, ela já tem 407 metros. A raia 3 tem mais 7 metros, então dá 414 metros. E assim sucessivamente. Então, não é vantajoso correr nas raias de fora, senão tu está correndo a mais. E isso não será descontado depois. Então procurem correr sempre na raia 1, mesmo que esteja lotado de gente para correr ao mesmo tempo. Tu vai devagar, entrando para a raia 1 e seguindo a tua velocidade, certo? Não corram fora da raia 1, sempre na raia 1. Para treinamento não tem problema, treinamento pode correr na raia 2, 3, 4, 5, 6, 7, está treinando, tá? Mas no dia do TAF, todos na raia 1, porque senão nós vamos estar com prejuízo, né? Tu vai estar correndo 7 metros a mais, 14 metros a mais, sei lá, 21 metros a mais, por volta, sem necessidade, tá bom? Então, procurem cuidar disso aí. Aqui nós temos a nossa aluna, a Márcia, né? Ela vai dar um tiro de 100 metros, só para vocês terem uma ideia, olha lá. Então ela está correndo, veja bem, está entrando agora nos 100 metros. Então ela está com a velocidade toda ajustada. Esta é a velocidade exata da prova. Só que nós estamos dividindo essa prova em 100 metros por enquanto, para ela começar a se adaptar à velocidade. Vários tiros de 100 metros, vários tiros de 200 metros, vai te dando uma adaptação fisiológica na qual tu vai adquirindo uma resistência específica para a prova, né? E olha só, ela olha o relógio, travou o relógio, fechou 35 segundos, né? Então, vamos de novo. Agora tem as 2 alunas. Dá para treinar em dupla, né? Olha só. Saiu as 2 alunas. Saindo em dupla. Aí vai demarcar 100 metros. Uma colega na frente, outra atrás. Se uma tiver com o relógio, quem está com o relógio vai na frente. Quem está sem o relógio vai atrás. Certo? E aí vai se organizando, né? E é uma maneira de estimular. O que acontece? Quando a pessoa está correndo, ela tem que estar o tempo todo monitorando seu relógio para ver se ela não está atrasada ou para ver se ela não está adiantada demais, porque depois, na segunda ou na terceira volta, esse adiantamento ou esse atraso vai fazer diferença e pode atrapalhar. Agora nós vamos dar os tiros de 200 metros, tiro de 200 metros, olha lá, deram a largada, né? O tiro de 200 metros ela tem que fechar em 1 minuto e 10 segundos. Aí vocês vão observar ali, largaram as 2, né? Um espaço razoável entre as colegas e sempre monitorando o relógio. Daqui a pouquinho ela vai olhar o relógio e vai observar se ela está no tempo, se ela está em condições. Observou o relógio. Aí ela já deve estar ajustando a velocidade. Vocês viram que diminui a velocidade entre uma. Ela já viu que estava muito adiantada. Ela deu uma segurada, né, no tempo. E assim ela vai se organizando. Porque se a pessoa sai correndo sem relógio, no dia pode usar o relógio. Se a pessoa sai correndo sem relógio, ou não está adaptada à velocidade, o que acontece? Ela corre a mais, né? E ainda acaba forçando o joelho, forçando as articulações, porque a intensidade foi acima da capacidade da pessoa. Então é fundamental ter esse controle, essa consciência corporal, essa memória muscular, em relação à velocidade a percorrer, em relação ao tempo também, né? Olha só, chegaram, olha que bacana, né? Aí nós vamos aprender como é que faz. Lembra que eu falei 20 por 20, corre 10 passos, caminha 20 passos, ou corre 20 passos, caminha 20 passos, né? Isso são para os iniciantes, está um pouco acima do peso, está sem condições, a primeira vez, nunca correu, é um método de iniciante, tá? Como começar a correr? Olha só, é bem simples. Então vai correr 20 passadas, vai contar o pé, cada pé no chão é 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, aí depois 20 passos caminhando, 20 passos correndo, 20 passos caminhando, 20 passos correndo, 20 passos caminhando, e assim sucessivamente, olha só.
Isso vocês podem fazer numa praça, pode fazer na rua, pode fazer em qualquer lugar. Veja bem, pessoal, esse tipo de treino em esteira não daria certo. Então procure não se ater somente aos treinamentos de esteira em academia. É necessário que tu saiba o sol, é necessário que tu observe o vento, que tu sinta o impacto do solo nos teus pés, no teu corpo, a vibração, né? O frio, a chuva. Tu tem que treinar em todas as temperaturas, no sol, no frio, na chuva. Tu tem que estar adaptado às situações adversas. Tá? É importante correr na velocidade certa. Se tu correr na velocidade errada, o que vai acontecer? Ou tu chega atrasado ou vai morrer depois. O que é morrer depois? Não aguentou, certo? Para homens, né, é 2 minutos cada volta, aí vocês podem fazer o cálculo da fragmentação, e para as mulheres é 2,24, né, cada volta, também, que eu já passei ali para vocês como é que é os cálculos para fragmentar. Importante estar familiarizado com o relógio. Muitas vezes meus alunos chegam lá com o relógio e não sabem mexer no relógio, então já treine em casa, né, como é que faz para mexer com o relógio e tal, como é que usa o relógio, tem que ter precisão no treinamento. Tem uma questão muito importante que eu vou mostrar para vocês agora. Como é que tu sabe se tu está cansado, se tu não está cansado? Se dá para dar mais um gásinho ou se não dá para dar mais, né? Nós chamamos de percepção subjetiva de esforço, tá? O teste de fala. O que é o teste de fala? É o seguinte: intensidade leve. O que é intensidade leve, né? Quando a pessoa está correndo, está treinando, está fazendo intervalado e ela consegue conversar tranquilamente. Isso é uma intensidade tranquila, tá? Intensidade moderada é quando ela está correndo, mas ela conversa com dificuldade, com desconforto. Aí é que ela está no estágio moderado de esforço. Ou então quando ela está correndo e mal consegue falar, né? Fica aquela, né? Ofegante assim, só faz sinal com a mão, não consegue falar. Aí é que ela está com uma intensidade forte, né? Então ela não consegue nem falar, ou ela respira ou ela fala, as duas coisas ao mesmo tempo ela não consegue. Então vocês conseguem medir aí a intensidade de esforço através do teste de fala. Isso é muito legal, essa dica aí. Pessoal, tem mais coisas por aí, eu vou entrar depois com vídeo de reforço muscular de membros inferiores, nós vamos falar sobre flexibilidade, nós vamos falar sobre coordenação motora, vamos falar também sobre educativo de corrida. Depois dessa aula, tem mais coisas ainda para mostrar, tá bom? Um grande abraço para vocês.